Hello, students! Hoje a gente está aqui para mais uma aulinha virtual. O tema de hoje é o verb to have, present e past, tá? A gente vai ver ele sendo usado tanto no presente quanto no passado. Vocês podem achar essa matéria no capítulo 3 do módulo 1 de vocês, tá? Então, a gente vai ver as diferenças do uso no present e no past. O verbo to have, né? É o verbo ter. Ele significa ter. O verbo to have é muito usado na língua inglesa, podendo desempenhar função de verbo auxiliar, bem como de verbo principal e modal verb, que é o have to. A questão de hoje, a gente vai ver ele como verbo principal, tá? Ele pode aparecer como verbo auxiliar e como modal verb, mas hoje o nosso foco é ele como verbo principal. A partir de agora, vamos estudar seus usos e as diferenças que ele apresenta em seu sentido e função. To have como verbo principal. Exercendo a função de verbo principal, o to have significa ter, possuir. Com esse sentido, to have não aceita gerúndio, tá? Então, quando ele é ter ou possuir, ele não aceita gerúndio. Formas no simple present. Abaixo apresentamos as formas do simple present do verbo to have, em alguns exemplos. Na primeira coluna, encontra-se a forma sem contração, com o sentido de ter, possuir, na afirmativa. Não usamos o verbo ter na forma contraída. Então, a gente tem a forma dele de presente, tá? Que é o que tem aqui, affirmative for, forma afirmativa. Ele, na forma dele, é full, né? Sem contração. E ele não tem forma contraída. Então, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have e they have. Então, o que a gente apresenta aqui? O verbo have, que é o verbo ter, com sentido de possuir. Na terceira pessoa do singular, que são essas três aqui, ele tem a sua forma modificada. Em vez de ser have, vai se tornar has. Então, essa é a única alteração que ele tem na forma afirmativa. Ele vem have e na terceira pessoa ele vira has. Olha os exemplos. The baby has blue eyes. O bebê tem olhos azuis. Então, the baby, terceira pessoa, eu usei has. O bebê tem olhos azuis. I have many friends. Tenho muitos amigos. Então, I, como não é terceira pessoa, é primeira, ele vem na forma dele correta, have, ok? Vamos lá. Segundo, agora eu venho aqui ainda falando do presente, tá? Porque quando eu coloquei lá no título, eu coloquei present e past. Então, ainda como presente, eu tenho que relembrar que no presente eu uso esses auxiliares aqui, ó, o do e o does, tá? Então, se eu tenho que fazer uma forma negativa, eu vou ter que usar, eu não tenho o have not, então eu tenho que usar o do e o does not e o have na forma dele normal. Como os demais verbos principais, o to have pede o auxiliar do e o does, mais o not para compor a forma negativa. Então, eu tenho aqui a forma sem contração e a forma contraída, tá? Ah, mas no quadro anterior você falou que não tinha forma contraída. Não tem forma contraída para o have. A forma contraída aqui, ele entra com o auxiliar e o not. Então, sem contração. I do not have. You do not have. He does not have. Reparem que o have aqui na terceira pessoa, ele não vai modificar. Então, ele só modifica para has quando for afirmativa. Na negativa, pelo uso do auxiliar, ele vai continuar have. E aqui, o que vai mudar? O auxiliar. Na primeira, segunda pessoa é o do e na terceira pessoa do singular, somente na terceira pessoa do singular, o auxiliar em vez de do vai ser does. Então, does not have. Na contraída, doesn't have.
Na segunda aqui, ó, you do not have. Na contraída, you don't have. Então, o que eu vou ter que frisar aí? Na afirmativa, na terceira pessoa do singular, eu vou usar has e não have. E aqui na forma negativa, na terceira pessoa do singular, eu vou usar o auxiliar does e não o auxiliar do. Olha os exemplos, tá? Vicky doesn't have a car. Vicky não tem carro. They don't have a large house. Eles não têm uma casa grande. Então, eu usei, ó, doesn't, quando foi Vicky, que era a terceira pessoa, e don't, quando foi terceira pessoa do plural. O Vicky é terceira do singular, onde modifica. A do plural não vai modificar. Observação. Com o to have, também pode-se construir a forma negativa sem o uso do do e do does. Mas esta construção é considerada mais formal. I have no objection to your request. Não tenho objeção à sua solicitação. No entanto, mesmo na linguagem informal, encontra-se expressões negativas sem o uso do do e does. I haven't a clue. Não tenho a menor ideia, ok? Interrogative form, ou forma, né? Bem como na forma negativa, formamos a forma interrogativa to have, tá? Na forma negativa, a gente tem a forma interrogativa. Também teremos que usar os auxiliares do e o does. Então, na forma interrogativa, sem contração, do I have, do you have. Na terceira pessoa, o do vai virar does he have, does she have. E aqui, para a forma interrogativa, a gente não tem uma forma contraída, não tem essa menção de contração. Olha os exemplos, né? Does John have a cell phone? O John tem telefone celular? Do you have any brothers and sisters? Você tem irmãos e irmãs? Observação. Na forma interrogativa, também não é possível construir as orações sem usar... construir as orações sem usar o do e o does, mas esta construção é considerada mais formal. Have you an appointment today? Você tem algum compromisso hoje? Agora eu vou entrar na parte do verbo to have, mas usando o simple past. Eu vou fazer as mesmas construções do presente, porém, para fazer o simple past, eu tenho que usar o auxiliar did, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para o simple past, usamos o auxiliar did. Na negativa, did not é igual a didn't. E na interrogativa, também uso o auxiliar did para iniciar a frase. Assim como a gente viu no presente que eu usava o auxiliar do e o does, no simple past eu vou usar o auxiliar did. Mais uma ressalva que eu tenho aqui no simple past. Na terceira pessoa, não tem diferença do auxiliar. No presente, eu tenho o do e o does. No simple past, para todos os pronomes, para todas as pessoas, eu vou usar sempre o auxiliar did. Não vai ter nenhuma variação. Ok? Finish. Acabou. Beijos.